Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos de número 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eu entrego-me, Senhor Jesus, em Tuas mãos mais uma vez, para que nesta noite, Pai, a Tua palavra venha a alcançar os nossos corações, que possamos ser cheios com a unção, a virtude e o poder que será derramado do Teu Espírito no nosso meio na noite de hoje. Pai, eu Te louvo, Te glorifico e Te peço, Pai, alcança cada vida aqui presente, falando, Pai, poderosamente aos nossos corações. Pai, eu Te louvo uma vez mais, orando e Te agradecendo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, Marta e Maria, duas irmãs, amigas do Senhor Jesus. Nós vemos que, e sabemos através da palavra, que João, Marta e Maria eram muito íntimos de Jesus e que Jesus costumava descansar na casa deles, passando por lá. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele estava de caminho, e ele entrou ali, naquela aldeia, e Marta o recebeu em sua casa, como era costume, passar, entrar, comer, beber, descansar, porque eram amigos. E ela recebeu Jesus na sua casa. E nós sabemos que, pela palavra, que a sua irmã Maria também estava ali, na sua casa. E Maria, chegando Jesus, ela correu e assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra que ele iria anunciar ali. Mas a palavra nos diz também que Marta, ela andava distraída, ela estava preocupada com os serviços da casa. Marta, ela estava preocupada em servir Jesus. E aqui nós podemos ver Jesus, através dessa palavra, mostrando para nós duas situações distintas dentro de um mesmo lar. Duas irmãs criadas da mesma maneira, na mesma forma, com o mesmo conhecimento, mas o Senhor mostra que existe uma diferença entre o material e o espiritual. Maria, ela buscava a ter um conhecimento mais profundo na palavra que o Senhor Jesus estaria ministrando dentro do lar deles. E ela não se preocupou com as coisas materiais, porque ela tinha conhecimento
de que o espiritual é muito mais importante do que o material. Tanto é que Jesus nos diz lá em Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor Jesus, Ele estava dizendo que Maria havia escolhido a melhor parte, uma parte que jamais seria tirado dela. Ela estava buscando um crescimento, buscando um conhecimento a mais, enquanto que a sua irmã estava distraída, preocupada com os afazeres do cotidiano. E o Senhor nos mostra que é necessário que você cuide sim da sua casa, é necessário sim que você mantenha a sua casa limpa, asseada, é necessário sim que você cuide da limpeza, do asseio do seu lar. O Senhor não está dizendo que você deve ser uma pessoa relaxada quanto ao asseio pessoal, mas Ele está dizendo que existe um momento para todas as coisas, como está escrito em Eclesiastes, há um tempo para tudo. E nós temos que ter esse discernimento, nós devemos saber separar os tempos, saber separar cada uma das coisas no nosso dia. Nós devemos separar um tempo para cuidar da nossa higiene pessoal. Nós devemos separar um tempo para nos alimentarmos. Nós devemos separar um tempo para descansar o nosso corpo. Nós devemos separar um tempo para o trabalho secular. Mas nós devemos separar também um tempo no nosso dia para cuidarmos do espírito, para cuidarmos daquilo que é sagrado. Porque eu costumo ver, e até conversando com pessoas, e você nota que do jeito que ela levanta, ela deita. Ela não sabe o que é separar 2 minutos do seu dia para agradecer a Deus pelo privilégio de ter acordado com saúde, de ter um trabalho, de ter uma família saudável, estruturada, por ter o alimento na sua mesa. Essas pessoas, do jeito que elas levantam, elas deitam, achando que as coisas vêm de graça e que não existe ninguém por trás de tudo o que acontece. Mas o Senhor Jesus está mostrando que nós devemos buscar em primeiro lugar a Deus, a sua justiça. Nós devemos nos entregarmos primeiramente a Ele. Nós devemos confiar que Ele está à frente de todas as coisas, que nós não vamos ficar desprovidos de nada daquilo que nós precisamos, porque nós estamos confiando no Senhor. Eu comentei com a minha esposa que dentro do âmbito familiar, quantas pessoas, não só da minha família, mas de muitas famílias que nós conhecemos, que tem tempo para tudo. Como bem foi colocado no domingo na pregação do pastor Claudinei,
As pessoas têm tempo para tomar um quisuco, mas não tem tempo para Deus. No dia de folga eu não vou na igreja, é meu único dia de folga, eu trabalhei a semana inteira. Ah não, depois eu ouço a pregação, Deus vai falar comigo da mesma forma. Não, irmãos. Nós temos que estar junto do braseiro para não apagarmos. Porque se ficarmos fora, vai sim acontecer, nós vamos esfriando até apagar. E não termos mais disposição depois para nos aproximarmos da fogueira, porque vamos sentir medo do calor de sermos queimados. Então as pessoas, elas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus. Não tem tempo nem disponibilidade para dedicar 1 hora, 1h30, num culto de louvor e adoração a Deus. E nós sabemos que essas pessoas estão vivendo momentos angustiantes, estão vivendo momentos de desespero, estão enfermos, estão com os lares se desfazendo, mas não consegue vir buscar naquele que é o Todo-Poderoso. Estão vivendo como Marta, estão preocupados somente com o trabalho, somente com o corpo, somente com as vestes, estão preocupados somente em conquistar bens materiais, aqueles dos quais irão perecer, mas não estão tendo o discernimento que a palavra nos diz que devemos conquistar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não comem. As pessoas, elas não estão tendo esse discernimento nos dias de hoje. E quão bom é, irmãos, quando nós temos o discernimento de que o Senhor Jesus está onde nós estivermos, aonde nós buscarmos, Ele estará conosco. As pessoas precisam entender que quando você vem buscar, você recebe, porque o nosso Deus se faz presente hoje aqui. O nosso Deus está preparado para entregar para você aquilo que você veio buscar nesta noite. Ele sabe o que você está precisando, e Ele já preparou para você nesta noite. E eu tenho falado com o Senhor. Quando termino o culto, eu digo: Senhor, vamos para a minha casa. Vamos comigo, Senhor. Acompanha-me. Acompanha a minha família. Acompanha os teus filhos, Pai, porque muitos não pedem. Muitos terminam o culto, já saem na correria, porque tem alguém esperando para tomar um lanche lá fora e não dá para esperar 2 minutos. Não dá para ficar 2 minutos a mais no culto para receber uma palavra de bênção de um irmão, para contar a sua bênção para o irmão, para edificar aquele irmão com o teu testemunho. Vai tomar um chá, comenta com o irmão: e aí, irmão, está tudo bem? Olha, irmão, essa semana eu fui abençoado. Olha, aconteceu assim, assim, assim. Mas as pessoas hoje não têm tempo. Não tem tempo para ficar, parece que se sente incomodado dentro da casa do Senhor. As pessoas querem sair correndo, porque lá fora é melhor, né? Porque lá fora tem algo, ou alguém que te espera.
eu prefiro ficar na companhia do Senhor. Eu prefiro ficar como Maria, sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele está falando. Irmãos, quando nós convidamos o Senhor Jesus para entrar no nosso lar, quando nós damos liberdade para o Senhor entrar nos nossos lares, quando nós preparamos um lugar na mesa para o Senhor, quando nós preparamos um lugar para que o Senhor encoste a sua cabeça, não vamos dizer que vamos preparar uma cama para o Senhor dormir, porque o guarda de Israel não dorme. Mas Ele vai sim reclinar a sua cabeça. Enquanto Ele descansa, Ele está trabalhando em teu favor, em nosso favor. Jesus entrou na casa de Marta e de Maria, e ali Jesus levou a palavra para aquele lar. Uma palavra para mostrar para Marta que o que ela estava fazendo não servia de nada, que ela precisava acalmar, que ela precisava parar, refletir e entender que a presença do Senhor ali era muito mais importante do que tudo aquilo que ela estava fazendo. Embora ela pudesse estar naquele momento preparando uns pãezinhos para servir o Senhor, preparando um café quentinho, umas guloseimas, não importa, irmãos. Tudo aquilo, eu digo, que é bom, mas não é o mais importante. O mais importante é você saber que o Senhor está na tua casa, que o Senhor está ali do teu lado, que no momento que você precisar, você vai dizer: Senhor, eu preciso disto, eu preciso daquilo, e você vai ter a certeza de que o Senhor vai fazer, porque Ele está ali para te atender. O Senhor, Ele entra no nosso lar para fazer aquilo que precisa ser feito, para mudar aquilo que precisa ser mudado, para trazer às claras aquilo que nós não estamos entendendo. Nós vemos que Jesus, Ele foi convidado para umas bodas em Caná da Galileia. E no momento mais importante da festa, acabou o vinho. Mas Jesus estava naquela casa, porque os noivos convidaram o Senhor Jesus para participar daquele momento de alegria na vida deles. Como eu disse agora há pouco, convide o Senhor Jesus para entrar na sua casa, mas convide o Senhor Jesus para entrar e fazer morada, para ficar, não ser visita. E deixa o Senhor à vontade dentro do seu lar. Esteja sempre próximo dEle. Abra o teu ouvido para ouvir aquilo que Ele estará falando com você. Porque o Senhor tem falado conosco e muitas vezes nós não conseguimos ouvir porque estamos distante. Nós precisamos nos aproximar mais dEle. E naquele momento o Senhor Jesus transformou água em vinho, e o Senhor trouxe alegria para aquele lar. E é isto que está faltando nos dias de hoje em muitos lares cristãos. Está faltando alegria, está faltando paz, está faltando união, está faltando a presença de Deus. Precisamos chamar Jesus, amados, porque onde o Senhor Jesus entra, algo grandioso acontece. O Senhor Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Chegando lá, sua sogra estava enferma, estava com febre. O Senhor Jesus foi lá, tocou naquela mulher.
E a palavra nos mostra que imediatamente ela se levantou, curada, e foi preparar um café, foi servir o Senhor Jesus e os que estavam com ele. Então o nosso Deus, irmãos, Ele entrou nesse lar com cura. Ele tem feito milagres acontecer. E o Senhor quer fazer isto também no seu lar. O Senhor quer entrar com uma palavra no seu lar para que não falte o alimento na tua casa. Para que você e a sua família sejam saciados pela palavra do Senhor. O Senhor quer entrar na tua casa para encher o teu lar de paz, de alegria. O Senhor quer entrar no teu lar para curar todas as enfermidades, para que sejam sarados. Jesus, irmãos, é o caminho, a verdade e a vida. Ele entrou na casa de Jairo. A filha de Jairo estava morta. Mas Jesus é a vida. Ele entrou naquela casa a pedido de Jairo. Jairo convidou o Senhor Jesus. E nós estamos vendo, irmãos, que Jesus ele não entra no seu lar sem ser convidado. Ele não entra no seu lar sem que você o convide. Ele diz: eu estou na porta, eu estou batendo. Abre a porta e me deixa entrar. Eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar o seu lar. Eu quero mudar esta situação que você está vivendo. O Senhor Jesus entrou na casa de Jairo e levou a vida. Mas o que está faltando mais nos dias de hoje é que nós sejamos como Zaqueu. Zaqueu, irmãos, ele era alguém indesejado, alguém que não era bem quisto em nenhum lugar onde chegava. Ele era alguém que era desprezado, era uma pessoa desprezível. Mas um dia, ele colocou no seu coração que ele queria conhecer Jesus. E ele subiu em uma árvore. O Senhor Jesus chegou, olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aí o Senhor Jesus se convidou. Mas o Senhor Jesus se convidou por quê, irmãos? Porque ele tinha um propósito maior na vida de Zaqueu. O Senhor queria salvar aquela vida, o Senhor queria salvar aquela família. Por isso o Senhor se colocou nesta posição de se convidar para entrar naquele lar. E quando o Senhor Jesus entrou no lar dele, ele reconheceu o quão pecador ele era, que ele precisava verdadeiramente de que o Senhor tocasse nele, que o Senhor tocasse na sua família. E sentindo a presença do Senhor, ele sentiu no seu coração de que tudo que ele havia feito era errado. E ele buscou naquele momento, diante do Senhor, corrigir os seus erros do passado. E naquele instante, irmãos, o Senhor Jesus disse: hoje veio a salvação neste lar, porque este também é filho de Abraão, aleluias. Irmãos, Jesus, ele entra para mudar aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração. Nós precisamos buscar a presença do Senhor
com vontade, com verdade. O Senhor quer entrar na tua vida. O Senhor quer fazer algo grandioso na tua vida. Como não crer, irmãos, num Deus que entra no lar, que está a ponto de cair em descrédito e mudar aquela situação, trazendo alegria. Entrar num lar onde há enfermidade e trazer a cura. Entrar num lugar, numa casa onde há morte e trazer a vida. Entrar num lar onde há perdição e trazer a salvação. Entrar num lar onde as pessoas, mesmo morando debaixo do mesmo teto, veem as coisas de forma diferente. O Senhor entra e coloca as coisas no devido lugar. O Senhor coloca para que elas se ajustem. Então, como não crer num Deus que tem todo esse poder? Como não crer que Ele pode hoje entrar na tua casa e mudar essa história, e mudar o ambiente em que você está vivendo? Como não crer nesse Deus? Eu digo, irmãos, e não me envergonho, sempre que posso eu repito: o Senhor entrou na minha casa, o Senhor entrou na minha vida. Eu era um perdido, sim. Eu era alguém que, diante das pessoas, eu não tinha o crédito que o Senhor me deu, mas o Senhor via um potencial em mim. O Senhor via o meu coração, o Senhor via a possibilidade de restauração. A minha esposa foi buscar e ela disse: Senhor, eu coloco a vida do meu esposo nas tuas mãos. Eu quero o meu esposo na tua casa, aqui do meu lado. Se não for assim, Senhor, eu não quero mais. Mas não é eu não quero mais Deus, eu não quero mais Ele. Mas o Senhor diz: aquilo que eu uni, o homem não separa. O Senhor disse: eu vou transformar a vida do teu esposo. E o Senhor deu com promessa. O Senhor deu para ela, através de uma profecia, que o Senhor iria dar a vitória para ela. Que ela iria olhar com os olhos dela e não iria acreditar, ela iria contemplar o trabalhar de Deus. E ela não iria acreditar no que os olhos dela estariam vendo. Porque o Senhor diz: grandes coisas eu faço hoje. E o Deus que fez na minha vida, Ele faz também na sua. O Deus que fez na minha casa, Ele faz na sua também. Porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. É o mesmo Deus de ontem, hoje e será para sempre. O nosso Deus só faz isso? Não. O nosso Deus, Ele faz tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos, Ele tem poder para fazer. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, não seja tímido. Não seja tímida. Entre na presença do Senhor e faça como Maria fez. Joga o avental do lado, joga o guardanapo do lado, desliga o ferro, deixa para passar roupa outra hora, desliga o fogão agora, vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, fala com o Senhor, e você vai voltar renovada, você vai voltar cheio de confiança de que o Senhor atendeu o seu pedido e que Ele vai fazer aquilo que você colocou em oração na presença dEle. Abre a tua Bíblia, fala com o Senhor, para um minuto, descansa, ouve o que o Senhor está falando. Porque o Senhor disse: Marta, Marta, estás ansiosa,
Você está fadigado com tantas coisas, correndo de um lado para o outro. Olha Maria, ela está sentada aqui do meu lado ouvindo. Ela está aqui do meu lado se alimentando. Ela está aqui se fortalecendo. E assim, irmãos, é que nós vamos vencer as nossas lutas, assim que nós vamos vencer todas as batalhas. É assim que nós vamos ser vitoriosos. É assim que nós vamos receber aquilo que Deus tem preparado para nós. O nosso Deus, irmãos, Ele continua olhando para dentro de nós. E Ele só espera que você abra a tua boca e que você diga: Senhor, a partir de agora, eu não me envolvo mais. A partir de agora eu vou colocar nas tuas mãos e vou esperar. Vou confiar, porque eu sei que a tua palavra é fiel e é verdadeira. E eu sei que o Senhor não vai me decepcionar. Ainda que momentaneamente as coisas possam parecer que não estão de acordo, não estão como você colocou diante de Deus, mas isto é engano do inimigo para minar a sua fé. Não duvide, continue confiando, continue esperando, continue aos pés do Senhor e você vai ver a vitória sendo entregue nas tuas mãos. Amém, amados? Aplauda o Senhor.